Fala aí, primos e primas, esse é um daqueles vídeos que eu sinto que vai bombar, porque eu sei que muitos de vocês vão se beneficiar pra caramba do que a gente produziu. Tô com o roteiro na mão, eu espero do meu coração que possa transformar a vida de alguns de vocês. Vamos lá! Olha só, olha só, olha só! Esse é um vídeo muito massa, muito pedido pelas pessoas, muito desejado por muitos. E antes de eu começar e compartilhar as informações que eu anotei aqui, o passo a passo que eu acredito ser pertinente, temos um recado importante. Qual é o recado, Kaique? Dá like! Simples assim? Simples assim. E curta e se inscreva no canal também, não é mesmo? Então se inscreva no canal, dê like no vídeo, isso ajuda a gente a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Vamos lá, esse não é um vídeo de investimentos tradicional, tá? Eu acredito que as pessoas enriquecem através de 3 pilares, que é o pilar das finanças pessoais, o pilar dos investimentos para multiplicar, né, o que você consegue economizar ou gerar mais de renda, e o terceiro pilar é fazer negócios, é ganhar mais dinheiro, é crescer na carreira, né? Não adianta a gente achar que vai ficar rico só investindo, a gente precisa trabalhar bem esses 3 pilares para que a gente tenha uma vida próspera financeiramente, tá? E esse vídeo vai ser o primeiro de uma série que eu estou compartilhando aqui no canal. A ideia é te ajudar a sair do salário mínimo e ter uma renda mais alta e acumular os seus primeiros 10 mil reais, né? E num próximo vídeo, a ideia é dar um próximo salto. E quem sabe dos 10 aos 100 mil, quem sabe dos 100 mil a 1 milhão, sabe-se lá o que a gente vai gravar daqui para frente. Mas eu preparei esse vídeo com muito carinho para vocês. Por quê? Porque no Brasil a gente tem muita gente que vive com um salário mínimo, tá? E por mais que você não viva com salário mínimo, não se preocupe, porque você também vai se beneficiar do conteúdo que eu vou postar aqui. Mas vamos lá, o salário mínimo hoje, você sabe quanto que é, Kaique? 1.030? Não, 1.045, quase acertou. R$1.045 é o salário mínimo. Só que se você vive do salário mínimo, você está numa linha muito perigosa de insuficiência. Isso por causa de 2 motivos. Primeiro motivo, você não depende da sua produtividade. Você depende de uma canetada do governo, né? Essa é a realidade. Não importa a sua produtividade se você ganha um salário mínimo. Você fica na mão do governo. E aí pode acontecer coisas como essa que vocês estão vendo, ó. Bolsonaro reduz para R$ 1.067 proposta de salário mínimo sem aumento real. Ou seja, se você estiver na mão do governo, muitas coisas podem acontecer. E uma delas é você tomar uma canetada que pode te prejudicar. Então tem muita gente que às vezes está começando a rampar e de repente, pum, tem uma canetada e sei lá, o seu segmento, a sua área de atuação acaba tomando um baque. Então esse é um primeiro problema. O segundo problema é que tem um gráfico do crescimento do salário mínimo, que eu separei aqui desde 2000. E você vê que existe um número nominal, né? É o crescimento nominal do salário mínimo. E ele cresceu até que bastante, né? De menos de R$200 para mais de R$1.000. Só que quando a gente compara o PPC, que seria o poder de paridade de compra, que é basicamente quando a gente pega o salário mínimo e compara ele sob uma ótica internacional, né, com os Estados Unidos, ou seja, o que você comprava com aqueles R$200 e o que você compra hoje nos Estados Unidos, o aumento não foi tão grande assim, né? A gente foi de quase 200 para um pouquinho mais de 400. Isso porque, além de várias coisas, além de inflação e tudo mais, o dólar subiu pra caramba. Então, a gente está desde 2000 para que o salário mínimo não tenha crescido tanto assim. Então, enquanto cresceu 668% nominalmente o salário mínimo, o PPC foi de apenas 240%. Tá, mas então se você depende do salário mínimo e não quer mais depender do salário mínimo, qual que é a solução para você? A solução é uma palavra, é escala. Tá? Só que vamos entender um pouquinho mais de uma forma prática. Quando você está trabalhando, você tem um limitante, especialmente quando você ganha um salário, que é o número de horas trabalhadas. Então, para você ganhar mais dinheiro, você precisa trabalhar mais horas, só que você tem um problema que só existem 24 horas no dia. Então, o seu gráfico do valor trabalho, ele tem uma limitação de 24 horas. Dali para frente, nada muda porque não dá para trabalhar mais do que isso. Então, você precisa escalar. Então, vamos definir aqui. Se você quer sair do salário mínimo ou aumentar o quanto você ganha, você tem 2 tipos de soluções de escala. Uma é de curto prazo. Então, o que você tem no curto prazo? Você tem um resultado imediato, ou seja, é um resultado agora, né? Você tem um resultado limitado também, se você for olhar para o curto prazo. Você tem um fluxo em reset, ou seja, você tem um fluxo que entra e depois começa outro mês do zero de novo. O fluxo entra, começa do zero de novo. E você tem um esforço crescente, porque cada vez você precisa se esforçar mais
ou pelo menos manter o esforço constante. Quando você pensa numa solução de longo prazo, o resultado não é imediato. O resultado ele é mediato. O que é mediato? É no tempo correto. Não é no infinito, não é no curto prazo, é no tempo correto. Você tem um resultado mais exponencial, você tem um potencial mais exponencial, você tem um fluxo contínuo de crescimento e isso daqui te permite um esforço decrescente, né? Ou seja, passar a ganhar mais e um esforço cada vez menor marginalmente. Então, eu separei aqui essas duas possibilidades. Em curto prazo, o que você pode fazer é gerar renda extra. E renda extra é um tema muito batido. Eu vou deixar um vídeo aqui para você entender uma série de possibilidades de renda extra que a gente já gravou. A gente gravou, né? Tem um vídeo aqui, né, Kaique? Eu tô apontando, mas tem, com certeza tem. Mas eu vou te citar 3 coisas simples aqui. Então, vamos olhar para essa tabela aqui. Um salário de emprego fixo hoje está em R$ 1.045. E aí eu coloquei 3 possibilidades de renda extra. Primeiro, você ser garçom. Segundo, você trabalhar com Uber, né, o aplicativo. E o terceiro é você ser professor particular. Isso aqui não vai se aplicar a todos. Mas no meu caso, eu já fui garçom e barman lá atrás. Então eu tenho alguns números aqui e experiência prática para te contar. Mas quanto que você ganha por hora num trabalho de salário mínimo, né? Se você for pegar o salário mínimo de R$ 1.045 e dividir por hora, esse valor que está aí na tabela é o valor que você ganharia por hora. Então, olha só, se você for um garçom, né, e você trabalhar 10 horas por semana fazendo isso, ganhando R$ 15 por hora, contando caixinha e tudo isso, eu ganhava mais ou menos de R$ 100 a R$ 150 uma festa, tá? Trabalhava mais ou menos 10 horas. Então, se você fizer isso aqui 10 horas por semana e você trabalhar então uma vez por semana, né, em uma festa ou evento, você vai aumentar em R$ 800 o que você ganha no mês. Isso daqui vira R$ 1.645 no final do mês, ao invés de R$ 1.045. Dá uma diferença aqui de R$ 600. E no ano, essa diferença é uma diferença de R$ 7.200. Então você já chega muito próximo dos R$ 10.000 que a gente se propôs. É uma solução de curto prazo. Se você tiver um carro e você quiser trabalhar com Uber, né, você vai ganhar mais ou menos R$ 20 por hora. Num período normal, né? Talvez uma pandemia seria um pouco diferente, mas num período normal você ganharia uns R$ 20 por hora. Trabalhando 10 horas, então, você conseguiria tirar R$ 200 a mais por semana e no mês você conseguiria tirar uns R$ 800 a mais. No ano, então, você aumentaria o que você ganharia, ou seja, além do seu salário, você conseguiria R$ 9.600. Como professor particular, e aqui tem uma barreira de entrada, geralmente você precisa ter algo a ensinar, né? Então, sei lá, pode ser matemática, pode ser inglês, pode ser alguma outra coisa. Eu acho que é um número de R$ 44 a hora, né, de um professor particular. Então, se você trabalhar 8 horas por semana, eu estou falando aqui de aumentar no ano em R$ 18.304 o que você receberia. Tá? Então, essas são 3 soluções simples, tem uma série de outras para você gerar renda extra e poder chegar aos R$ 10.000. Qual que é o ponto aqui? O custo a ser pago para você gerar essa renda a mais é você trabalhar todos os dias, né? E então, poxa, por exemplo, como garçom aqui e Uber, eu considerei você trabalhando 6 horas no sábado e 4 horas no domingo, né? Professor, 4 horas no sábado e 4 horas no domingo, por exemplo. Só que assim, eu entendo que tem muita gente no Brasil que trabalha muito. E muito mesmo, assim. E na época que eu trabalhava no Outback de garçom, eu era estagiário em marketing, trabalhava em festa de madrugada e final de semana e estudava, cara, assim, minha vida, eu não sei quanto tempo eu aguentaria seguindo aquela rotina. Eu segui um bom tempo naquela rotina, mas eu ficava maluco, assim. Eu lembro que eu estava numa época que meus amigos iam pra festa, né, e eu nunca ia pras festas, eu ficava pirado. Mas foi bom eu ter feito isso. Foi muito bom ter passado por isso, com certeza me ajudou pra caramba, tá? Mas o custo é alto a ser pago. Então, olha só, por que eu coloquei isso no curto prazo? Porque o resultado é imediato. Então você recebe referente ao que você trabalhou no mês. É limitado, porque você acaba trabalhando por hora, né? Você tem que abdicar do seu tempo. O fluxo é reset, trabalhou, ganhou, na hora de trabalhar não ganha mais. E você tem um esforço crescente, porque para ganhar mais, você precisa se esforçar mais. Agora, quais seriam as alternativas para o longo prazo? E aqui no longo prazo, eu fiz uma planilha para mostrar para vocês. Então eu coloquei 2 exemplos aqui possíveis, dentre milhares, para que você comece a pensar em algo de longo prazo, que vai te fazer abrir mão do curtíssimo prazo em prol de algo mais escalável e que possa gerar uma receita maior, né? Uma possibilidade é você trabalhar na internet. Você produzir um canal, né, de algum conteúdo que agregue valor na vida de alguém. Então, no meu caso, eu produzo sobre finanças, né? Você pode produzir sobre qualquer segmento. Considerando então um RPM de 15, 30, que seria metade do que eu tenho de RPM, que seria uma receita sobre a cada 1.000 visualizações,
no canal do primo hoje é mais ou menos R$30, e aqui eu estou considerando metade disso, isso eu estou usando um dólar de 5,10. Supondo que você tenha 4 vídeos feitos e uma visualização média por vídeo de 3.000, você geraria R$ 183,60. Você não consegue monetizar desde o começo do seu canal, você precisa atingir um certo número de visualizações. Mas aqui já te dá uma ideia do potencial do ativo que você construiu, porque quando você grava vídeos, você tem eles na internet postados, você agora tem pessoas buscando os seus conteúdos e você tem algo que pode te gerar uma renda daqui para frente que já não depende mais de você, né? Você já pôs o vídeo, já fez o trabalho e pronto. Eu tenho vídeos que, poxa, já renderam $20 mil, olha só. Eu tenho um vídeo que eu postei, sei lá, em 2017, que até hoje já era alguma coisa, né? Então é um processo. Então vamos supor que no primeiro mês você tem 4 vídeos no total, no segundo mês você fez mais 4 vídeos, então agora você tem 8 vídeos, no outro mês você tem 12 vídeos, depois 16, e você vai aumentando. Vamos supor que você tenha 48 vídeos daqui a 12 meses. E vamos supor que você tenha uma visualização média de 18.500 views por vídeo. Quando você mantém esse RPM, você teria uma receita mensal de R$13 mil. Hoje no canal do Primo a gente tem uma receita mensal na casa de 150, 160 mil reais. Claro que isso daqui é uma conta que não é tão simples de ser batida, né? 18 mil visualizações média num vídeo exige estudo, existe tentativa e erro, existe muito trabalho, mas é possível. E que seja metade disso, eu estou falando de atingir a meta que eu propus no começo do vídeo com uma relativa folga, né? Porque se eu fosse somar o total que isso daqui gera, eu estaria falando de R$62 mil gerados, tá? Outro exemplo que eu coloquei de longo prazo seria você, criar um Instagram para vender doces, né? Então vamos supor que você tem 1.000 seguidores no primeiro mês, 2.000 no segundo, 3.000 no outro e assim por diante. Em 12 meses você tem 12 mil seguidores e você converta 8% desses seguidores, ou seja, você venda alguns doces por pessoa, né? Venda 960 doces e você, venda por um preço médio de R$3,50 cada doce, você teria aqui uma receita de R$3.360 no mês. Tenho certeza que a velha tradicional renda extra de fazer brigadeiro e vender na Paulista ou em algum outro lugar, poderia te dar muito mais dinheiro do que isso. Então essa é mais uma forma que você tem de gerar uma renda extra que começa difícil, mas ela escala. E você tem outras possibilidades de escalar mais que isso, né? Então acho que um próximo vídeo teria a ver com você, ao invés de investir o seu tempo na construção de um negócio, você passar a investir dinheiro. Então é você pegar o dinheiro que você está gerando e reinvestir, para às vezes escalar um pouco mais seu time. Contrata um editor, contrata um filmmaker, investe um pouco às vezes em tráfego, contrata um designer, né? Investe em marketing. Então é você começar a usar esse dinheiro para gerar mais vendas. Mas até aqui eu não vejo um grande grau de complexidade. Acho que você deve ter um celular, você está me assistindo, e se você tiver um celular e um pouco de cara de pau, você aprende a fazer isso daqui. E se você estiver comprometido a fazer o que eu mostrei nesse vídeo, faça, mas evite, se possível, mexer nesse dinheiro que você vai gerar. Porque no próximo vídeo eu vou te mostrar o que você pode fazer com esse dinheiro para que você possa escalar e dar o próximo salto, tá bom? Não é fácil, eu sei que não é todo mundo que vai se beneficiar, não é para todo mundo isso daqui, vai ter muita gente que vai reclamar nos comentários porque é sempre assim, mas eu sei que uma parte vai captar mensagem, vai executar e eu tenho certeza que também vai colher muitos frutos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.